agradecendo sempre pela companhia de vocês nos nossos estudos, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais da nossa casinha de oração, por todo o amparo, por toda a assistência que nos tem dado ao longo de mais este ano e nos nossos estudos, às quartas-feiras. E para iniciarmos as nossas atividades desta noite, Murilo, você poderia fazer a prece de abertura para nós, fazer um favor? Posso sim. Oi, tá me ouvindo? Pode começar, estamos ouvindo sim. Então vamos a Deus, a Jesus, agradecendo mais esse momento em que nos reunimos para ouvir sobre o seu Evangelho, para ouvir sobre as ações que seus discípulos, seus apóstolos empreenderam nos primeiros buscando nos inspirar em suas atitudes, para, de modo muito imperfeito, procurar imitá-los e seguir esse caminho de luz que irá nos trazer a paz, o amor e a sintonia com as leis divinas. Que assim seja. Muito bem, esse é o nosso encontro número 76, estudando este livro. Lembrando que nós estamos já na terceira viagem de Paulo. Maruísa, por favor, Oi. desculpa atrapalhar, mas não apareceu a tela inicial. Claro, eu não compartilhei. Eita! Obrigada, Rosana. Obrigada. Eu não compartilhei, claro que não podia mesmo, né? E agora? Sim. Agora sim, né? Muito bem. Sim. Nós estamos, então, já na terceira viagem de Paulo, que que depois que ele voltou para Jerusalém, entregando para Pedro toda a arrecadação que ele conseguiu ao longo da segunda viagem, ele não parou por muito tempo, voltou para Antioquia e depois descansou só um pouquinho. Aí ele começou novamente fazendo o mesmo percurso da primeira, da segunda viagem, adentrando pelo interior da Turquia e voltando para Éfeso novamente. E dessa vez, dessa segunda vez em que ele está em Éfeso, ele fica por 2 anos, ali auxiliando a igreja, a comunidade cristã, fundada por João Evangelista, e também pela oportunidade de poder conversar mais com Maria, mãe de Jesus, que vivia junto com João Evangelista nesta cidade. A cidade de Éfeso era grandiosa nas suas construções, a cidade era, aliás, os seus habitantes, como todos os demais, eram politeístas, adoravam vários deuses, e mais especificamente em Éfeso, era a deusa Diana. E atualmente a cidade não existe mais, só tem as ruínas, e é um local de muita visitação turística, porque muita coisa sobrou daquela época. E como a gente pode observar aqui, essa viagem é a mais longa de todas, porque Paulo realmente faz um caminho bem maior, né? Vou chegando até a Macedônia, passando por alguns lugares que já eram conhecidos nossos, mas por enquanto nós paramos aqui, em Éfeso, onde aconteceu uma revolta, né? Então eu vou sair aqui do mapinha, quando precisar a gente volta novamente, eu vou sair do mapa e vou compartilhar o texto.
Lembrando, gente, houve uma revolta dos ourives, ou seja, daqueles que trabalhavam com o ouro na fabricação de peças de ouro, e esses ourives se dedicavam a elaborar imagens da deusa Diana em ouro para vender como joias, né, como artefatos de ouro. Só que com a chegada de Paulo, a comunidade cristã cresceu muito e houve um desinteresse pela aquisição dessa joia, trazendo um prejuízo financeiro para os ourives da cidade. Teve uma grande revolta que foi determinada por um deles que se chamava, acho que era Demétrio, e aqui, olha lá, Demétrio, né? E colocando ali, envenenando os ânimos exaltados, como diz Emmanuel, só que no meio da confusão, Paulo não estava presente, mas isso não evitou que alguns fossem presos. Era o caso de Gaio, Aristarco e o casal Áquila e Prisca. Aliás, na casa de Áquila e Prisca, eles destruíram tudo, destruíram os teares, porque eles também eram tecelões, fizeram um verdadeiro estrago. E como diz aqui no texto, que foi onde nós paramos, aquela confusão só se dispersou quase que à meia-noite, depois que eles constataram que 4 cristãos realmente haviam sido presos. Gaio, Aristarco, que eram da Macedônia, e Áquila e Prisca, sua esposa Prisca, que foram presos. Aí o pessoal começou a se dispersar, mas foi uma grande confusão, certo? Então, é a partir daqui que nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Gente, a outra coisa também, vamos dizer, o número de colaboradores, ou melhor, o número de cristãos que realmente se dedicavam ali ao atendimento, à divulgação do evangelho, auxiliando Paulo, começava a crescer. E os problemas também. Então, só que o problema central estava sempre em torno de Paulo. O problema era sempre na figura dele, porque raramente os outros eram chicoteados, presos, mas o problema era com ele, tá? Então, aqui a gente vai começar a entrar numa parte da leitura, onde a gente vai ver que as confusões continuam, mas sempre em torno de Paulo. Então, Murilo, como na semana passada era a sua vez, mas você não pôde participar, e hoje você está presente, e a Lenita não pôde participar, você pode dar continuidade na leitura para a gente fazer o favor? Faço sim. No dia seguinte, o generoso apóstolo dos gentios foi em companhia de João observar os destroços da tenda de Áquila, tudo em frangalhos na via pública. Paulo refletiu com imensa mágoa nos amigos presos e falou ao filho de Zebedeu, com os olhos mareados de lágrimas. Como tudo isso me contrista. Áquila e Prisca têm sido meus companheiros de luta, desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles devia eu sofrer tudo, pelo muito amor que lhes devo. Assim não julgo razoável que sofram por minha causa. A causa é do Cristo, respondeu João com acerto. O ex-rabino pareceu conformar-se com a observação e sentenciou: sim, o mestre nos consolará. E depois de concentrar-se longamente, murmurou: estamos em lutas incessantes na Ásia, há mais de 20 anos. Agora preciso retirar-me da Jônia, sem demora. Os golpes vieram de todos os lados.
pelo bem que desejamos, fazemos-nos todo o mal que fazem-nos todo o mal que podem. Ai de nós, se não trouxéssemos as marcas do Cristo. Isso, pessoal, vejam a questão aí do tempo, né? Desde a primeira viagem de Paulo até o momento presente em que ele se encontrava em Éfeso novamente, já haviam se passado 20 anos. E aqui a Jônia, deixa eu ver o que eles colocam aqui, olha. É essa regiãozinha aqui, olha. É onde eles estavam. Éfeso ficava nessa região aqui, olha. Bom, aqui é a Turquia. Nós já mostramos naquele mapinha verde que a gente usa sempre, as regiões no interior da Turquia, e a Jônia era o local onde ficava Éfeso. No caso, Éfeso, Esmirna, aquelas cidadezinhas próximas à cidade de Éfeso, que era a maior de todas, tá bom? E esse mar aqui entre a Turquia e a Grécia é o Mar Jônico, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa aqui também que é interessante a colocação, gente, é a questão da, não digo vaidade, mas é achar que a gente vamos dizer, não sei colocar, eu vou ler novamente aqui, olha, o que Paulo disse a respeito da prisão de Áquila e Prisca, a quem ele muito devia, né, porque foi com Áquila e Prisca que Saulo, ainda na época, recém-convertido a Jesus, viveu por 3 anos no deserto, no interior da Síria. Então, não julgo razoável que sofram por minha causa. E aí, João consertou na hora. A causa não é sua, Paulo. A causa é do Cristo. Então, há uma causa maior sobre tudo aquilo que havia acontecido, aquela revolta e a prisão dos 4 cristãos, Áquila, Prisca, Gaio e Aristarco. O problema não era Paulo, o problema, a causa maior era Jesus. Era isso que incomodava. Só que o representante, vamos dizer assim, era Paulo. Só que ali, talvez por um descuido de raciocínio da parte dele, João corrigiu na hora. Eles não estão sofrendo por sua causa. A causa é do Cristo. Então, ou seja, colocou Paulo no seu devido lugar, né? Já que todos ali estavam lutando ou estavam sofrendo pelo mesmo motivo, ou de querer levar a mensagem de Jesus a tantos corações quanto fosse possível. Então, a causa maior era de Jesus e não de Paulo, né? Então, a correção que João faz aqui é para colocar Paulo no seu lugar, né? Vamos dizer assim, no seu devido lugar. E aqui ele faz um comentário que também nós precisamos pensar um pouco. Ai de nós se não trouxéssemos as marcas do Cristo Jesus. E aí eu pergunto, que marcas são essas? São marcas físicas ou são marcas espirituais? Quais seriam essas marcas? Porque, inclusive, tem uma frase de Paulo, que eu não sei em qual epístola está, que eu não conheço as epístolas com profundidade, praticamente eu não conheço quase nada a respeito delas para conseguir memorizar onde é que Paulo diz de agora em diante que ninguém me moleste, pois trago comigo as marcas do Cristo. E aí vem a questão. E Emmanuel comenta essa fala de Paulo, também não sei em qual livro, posso procurar para o nosso próximo encontro, nem me passou pela cabeça isso hoje,
para a gente entender melhor que marcas seriam essas. Então, é isso que eu queria comentar aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário também, fique à vontade. Murilo, pode continuar. Também me chamou a atenção, né, esse trecho aí. A impressão que eu tive é que o Paulo, ele se dói, né, por ver os companheiros sofrendo Sim. ali, e aí ele cai justo nessa confusão, né? Uhum, Provavelmente olhou, né, pelo aspecto material, né? sim, Então, nossa, por minha causa, né, onde eu vou, é, como você colocou no início, né, onde ele vai tem confusão, né? Então, sim, por minha causa que eles, né, sofreram os golpes ali e tudo mais, né? De repente, se eu não tivesse aqui, não tinha acontecido nada com eles, né? é, E aí a correção de João lá, que não, a causa do Cristo, né? é, Então, não foi por causa de você que eles apanharam e tudo mais, né? Mas por causa do evangelho, né? Por causa da sim, mensagem. exato, exatamente. Mas eu vou procurar em qual epístola está essas marcas do Cristo, em que Paulo fala isso, e sei que Emmanuel tem comentários a respeito dessa fala de Paulo, para a gente compreender um pouquinho mais de profundidade o que seriam essas marcas. Bom, gente, se já tinham se passado 20 anos, Paulo deveria estar com aproximadamente 55 anos. Então, um homem já bastante experimentado, bastante sofrido, e quanto mais experimentado, maiores são os testemunhos. Maior é o testemunho de ordem moral, porque ser chicoteado e preso já tinha virado rotina para ele. Aliás, de todos os apóstolos, o que mais apanhou e o que mais foi preso foi Paulo, né? Então, isso para ele era o de menos. Agora, os testemunhos, o grande sofrimento era mesmo de ordem moral. É o que a gente vai ver daqui para frente, tá? Pode. Essa frase aí eu joguei aqui, está em Gálatas Ah, 6,13. Gálatas 6,13. Eu vou marcar aqui para depois procurar para ver se Emmanuel fala Deixa eu com confirmar aqui. certeza. 6,17. Desculpa, 6,17. 6,17. Isso. Mas aí a gente procura e fazemos a leitura na próxima semana. Pode continuar, Murilo. E também alguém, se quiser fazer comentário, gente, por favor, fiquem sempre à vontade. O pregador valoroso, tão desassombrado e resistente, chorava. João percebeu, contemplou-lhe os cabelos prematuramente encanecidos e procurou desviar o assunto. Não te vás por enquanto, disse solícito. Ainda és necessário aqui. Impossível, respondeu com tristeza. A revolução dos artífices continuaria. Todos os irmãos pagariam caro a minha companhia. Mas não pretendes escrever o Evangelho, consoante as recordações de Maria? Perguntou melifluamente o filho de Zebedeu. Sutilmente, né? Tentando É. encontrar uma boa desculpa para que o Paulo ficasse, né? É verdade, confirmou o ex-rabino com serenidade amarga. Entretanto, é forçoso partir. Caso não mais volte, enviarei um companheiro para colher as devidas anotações. Contudo, poderias ficar conosco. Na verdade, não queriam que ele fosse embora, né? É, Na verdade, agora que ele já falou, agora que ele já melhorou, né? Todos os irmãos pagariam caro a minha companhia, né? Então, agora ele já falou certo, né? Estar na companhia de Paulo era sempre correr o risco de sofrer algum tipo de perseguição, sim. né? Isso. Então, para quem acompanhou a semana passada, Emmanuel escreveu que Paulo não se deixava empolgar pelo desânimo, né? Para quem estava aqui a semana passada, essa colocação de Emmanuel, falando que Paulo demorava sempre pouco tempo para descansar, né? Somente o mínimo necessário para continuar a jornada,
e também não se deixava empolgar pelo desânimo, e até a gente achou estranho. Estranho não, né? Quem é que se empolga com o desânimo, né? E aqui Emmanuel fala outra coisa, serenidade amarga. Ora, serenidade não é um estado de paz de espírito, mas aqui ele falou que essa serenidade de Paulo era uma serenidade cheia de amargor. Não dá nem para a gente entender o que seria isso, né, gente? Primeiro porque a gente com muita dificuldade consegue estar sereno. Agora, serenidade amarga, sinceramente, fica um ponto de interrogação aí, mostrando para a gente o tamanho do sofrimento moral de Paulo, né? Porque, como diz Emmanuel, ele já estava de cabelos brancos, né? Pode continuar, Murilo, por favor. O tecelão de Tarso fitou o companheiro com tranquilidade e explicou, em atitude humilde: talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com o sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. Nossa Senhora, Frase gente, para grifar, hein? quem tem o livro, dá uma grifada com capricho nessa frase. Se ele Exatamente. falar, né? Olha o que ele fala, né? Minha luta, quando ele começa aqui, ó. Ele traz um panorama, né, do que ele Ele está passou. fazendo um panorama da vida dele. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias, e muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. Misericórdia em nós, então, Senhor do céu. Mas, enfim, vamos ver, porque aqui ele está fazendo um apanhado da vida dele. É interessante a maneira como ele fala de si mesmo. Pode continuar, Murilo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão de seu amor. É. Muito, muito bonito esse apanhado que ele faz da própria vida, né, gente? Assim, mostrando, dando ali um testemunho, né, de tudo que ele já havia sofrido. E olha, quando Emmanuel narra que visitei centenas de aldeias, ele realmente andou muito, muito mesmo, e de todos os lugares, na maior parte dos lugares, ele tinha que sair da cidade justamente porque tinha sido preso, porque tinha sido apedrejado, porque tinha sido açoitado, e com isso, né, com essa perseguição sobre ele acabava colocando em risco a vida
ou dos seus outros amigos, dos outros cristãos. Era o que estava acontecendo em Éfeso. Se ele ficasse lá, ele traria problemas para a comunidade cristã. Então, começariam a perseguir os outros cristãos. Então, ele tinha que sair para não colocar em risco a vida dos amigos. Aliás, quando ele se converteu e foi para Jerusalém, Pedro pediu para ele ir embora, sair de Jerusalém, porque senão seria a revolta do Sinédrio contra ele, acabaria caindo sobre a casa do caminho. Então, assim, quando a gente fica pensando no quanto Paulo andou, caminhou, tanto a pé, né? Tantos percursos a pé, a gente fica pensando na resistência física dele, mas a resistência moral para poder passar por tudo que ele passou e não se deixar abater, realmente é de fazer a gente pensar, né, Murilo? Faz a gente pensar muito, né, no quanto a gente ainda é fraco, inexperiente, que pouca coisa desanima a gente, né? E como ele era um espírito experimentado, não tinha medo de sofrer, ser preso, apedrejado, açoitado, ele não tinha medo disso. A questão é que a luta maior dele era moral, mas mesmo assim, olha como ele termina. Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão com seu amor, de seu amor. Era isso que o sustentava. Então, esse parágrafo, que é bem comprido, ele dá uma pincelada em tudo que tem sido, tudo que tinha sido a vida dele até então, né? Muito bonito, né, gente? Faz a gente pensar, assim, na diferença, né? Na diferença assim, são espíritos muito mais velhos do que a gente, que foram criados muito antes de nós, com muitas experiências na bagagem e prontos para poder dar um testemunho desse tamanho. Nós ainda somos muito infantis nesse sentido. Nós estamos começando agora. Então, se ele precisa de séculos de serviço por tudo que o cristianismo fez por ele, imagina nós, então, que estamos começando agora. Né? Então, tem hora que até desanima quando a gente pensa o quanto a gente é incipiente, o quanto a gente é imaturo, inexperiente, medroso, preguiçoso, como a gente se deixa abater logo pelo desânimo, e assim vai, né, gente? Vai longe. Mas, todo esse panorama dele aí, né? A gente vê como o Emmanuel coloca lá, que o que está registrado mesmo aí nesse livro é uma fração do que ele fez, né? Tanto do lugar que ele foi, que ele passou, né? E ele não teve um dia de paz, né? Um dia de sossego. Não. E faz lembrar aquela passagem da tempestade acalmada, né? Os discípulos estão no barco lá, aquela tempestade chacoalhando para lá e para cá, desesperado, e Jesus dormindo, tranquilo, né? Tranquilo lá. E aí ele desperta e fala que vocês estão desesperados por quê, né? Então. E Paulo, ele entendeu isso, né? Quando ele fala que Jesus me ensinou a sabedoria da paz interior, né? Então, tudo ao redor dele estava um caos, né? Sim. Mas interiormente ele conseguia manter o centro, né? E Uhum. atravessar toda essa tempestade furiosa que sempre se abatia sobre ele, né? Onde quer que ele fosse, né? Essas palavras eram ditas em tom de humildade tão sincera que o filho de Zebedeu não conseguia esconder sua admiração. És feliz, Paulo, disse ele convicto, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te doa a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas,
não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. O apóstolo dos gentios prestou enorme atenção a essas palavras consoladoras e murmurou: é verdade. Além do mais, acrescentou o companheiro emocionado, devemos contar com calvários numerosos. Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz da ignomínia, de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Outra frase aí também, Oh, meu no Deus. sentido daquela, outra pergunta, né? Puxa vida, que pergunta. Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia, acenou-nos brandamente, convocando-nos a uma vida melhor. Agora, meu amigo, como os antepassados de Israel que saíram do cativeiro do Egito à custa de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados, violentando-nos a nós mesmos, disciplinando o espírito, a fim de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo à sua imensa bondade. Nesse trechinho ele dá um resumo do que é o Evangelho, né? Do porquê que o Evangelho veio ao mundo, né? Lá no Antigo era libertação literal do cativeiro, né? Sim. Mas pelo Evangelho a gente tem que se violentar para fugir, né, da escravidão dos pecados. Disciplinar o espírito. Paulo meneou a cabeça pensativo e acentuou: desde que o Senhor se dignou convocar-me ao serviço do Evangelho, não tenho meditado noutra coisa. Pois é, né, gente? Pois é, não. Pois é, e que pergunta, hein? De quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Só Deus sabe. E é bom a gente lembrar da frase seguinte: Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia. Misericórdia da gente, né? Porque Jesus era magnânimo, era grandioso. Era, não, é, né? Jesus é grandioso, como a gente comentou, não sei também, nem me lembro mais quando foi que a gente comentou, que Jesus não se cansa da gente. Ele não se cansa da gente porque a gente ainda não corresponde ao seu evangelho. Ele continua trabalhando e aguardando, né? Esperando com muita paciência. Então, Paulo e João conversavam aqui temas assim de grande profundidade, né, gente? Para eles e mais para nós ainda, né? Que ainda estamos começando a engatinhar e estamos engatinhando a partir de agora. Murilo, eu agradeço a sua leitura e agora eu vou passar um pouquinho para a Sônia. Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Assim, fisicamente falando, se pudesse ver, né, os dois poderiam assim ser qualificados como dois homens assim completamente sem qualificação nenhuma, né, materialmente falando, mas espiritualmente estavam assim fora do panorama comum e vulgar da Terra. Né? Então, quando a gente lê esse livro, a gente fica pensando, meu Deus, mas será verdade mesmo que espíritos de tanta envergadura moral passaram por esse planeta? Né? Paulo visitou todo ali, que falou, centenas de aldeias no interior da Turquia, mas a Turquia não é cristã. Na Turquia é o islamismo. Não é? Então, os muçulmanos. Então, parece mentira que espíritos tão incríveis, tão afinados, o próprio mestre que tenha passado aqui pela Terra, e parece que as coisas continuam tudo do mesmo jeito, né? Mudou o cenário, mas a situação moralmente continua bem parecida, né?
Muito bem, Murilo. Obrigada, viu? Passo agora para a Sônia. Se a Sônia estiver tranquila aí, Sônia, que dê para ler, pode continuar, por favor. Boa noite a todos. Vamos lá. Então, Jesus escolhe a dedo todo aquele que ele quer para ele, né? Exato, falou bem, só lembrou bem, Sônia, escolhe a dedo. A dedo, Escolhe a porque dedo. fazer um trabalho desse É, fácil. Então, vamos lá. Nesse ritmo cordial, conversaram muito tempo, até que o apóstolo gentil concluiu mais confortado. O que de tudo concluo que a minha tarefa no Oriente está finda. O espírito de serviço exige que me vá além. Tenho a esperança de pregar o Evangelho do Reino, em Roma, na Espanha, em outros povos menos conhecidos. Seu olhar estava cheio de visões gloriosas, e João murmurou humildemente: Deus abençoará os teus caminhos. Demorou-se ainda em Éfeso, movimentando os melhores empenhos a favor dos prisioneiros. Conseguida a liberdade dos detentos, resolveu deixar Jônia. Não conseguiu tirar sim, o os casal, quatro. os quatro, né? É. Dentro do menor prazo possível. Estava, porém, profundamente abatido. Dir-se-ia que as últimas lutas havia cooperado no desmantelo de suas lutas, Suas melhores energias. energias, acompanhado de alguns amigos, dirigiu-se a Troade, onde se demorou alguns dias edificando os irmãos na fé. Só para lembrar aqui onde fica Troade, gente, naquele mapinha. Nossa, esse mapinha aqui não está nada legal. Espera um pouquinho. Eu vou pegar aqui, olha. Vou pegar aqui no nosso mapinha verdinho, que fica mais fácil de enxergar, olha. Troade é esse cantinho aqui, olha, da Turquia, que na segunda viagem ele encontrou com Lucas aqui, e conseguiram daí pegar uma embarcação e ir para a Grécia. Então ele estava aqui na Jônia, lá onde ficava Éfeso, e subiu, né, saindo daquela região, foi em direção de Troade, nesse cantinho aqui da Turquia, tá bom? Ele já tinha andado por tudo aqui, né, gente? Então, pode continuar, Sônia. Onde se demorou alguns dias edificando os irmãos na fé. A fadiga, entretanto, acentuava-se cada vez mais. As preocupações enervaram-no, que a insônia agravava dia a dia. Então, ele estava muito doente, né? Muito cansado, né? Paulo, que nunca esquecera a ternura dos irmãos de Filipos, deliberou, então, procurar ali um abrigo, ansioso de repousar em alguns momentos. Gente, só lembrando, Filipes ficava na Grécia, e quando Paulo chegou na Grécia pela primeira vez, encontrou aquele grupo de mulheres orando à beira de um rio, e ali ele foi acolhido na casa de uma delas, chamada Lídia, que depois foi até santificada, né, Santa Lídia. E ali ele formou uma comunidade cristã, tendo Lídia à frente daquela comunidade. Então, para ele poder passar de Troade para Filipos, vamos voltar aqui no... Aqui eu vou, deixa eu ver aqui na segunda viagem. Vou pegar aqui o mapinha da segunda viagem que fica... Não, acho que na terceira que dá para enxergar melhor também. Peraí, gente, ó. Eles, aqui, ó, Troade, aí para chegar em Filipos, que já está na Grécia, tá? Tá bom? Só para a gente se localizar. Então, pode continuar, Sônia.
O apóstolo foi acolhido com inequívocas provas de carinho e consideração. As crianças da instituição, a primeira vez que a instituição desdobraram-se em demonstrações de afetuosa ternura. Outra agradável surpresa ali o esperava. Lucas encontrava-se acidentalmente na cidade e foi abraçado. Esse encontro reanimou-lhe o ânimo abatido. Avistando-se com o amigo, o médico alarmou-se. Paulo pareceu-lhe extremamente debilitado, triste, não obstante a fé inabalável que lhe nutria o coração e transbordava dos lábios. Explicou que estivera doente, que muito sofrera nas últimas pregações de Éfeso, que estava sozinho em Filipos, depois do regresso de alguns amigos que o haviam acompanhado, que os colaboradores mais fiéis haviam partido para Corinto, onde o aguardavam. Isso, é engraçado não, né? Pela segunda vez, ele se encontra inesperadamente com Lucas. Na segunda viagem, quando eles chegaram em Troade, eles não tinham um tostão para pegar uma embarcação. Ele, Paulo e Silas chegaram em Troade sem um tostão no bolso para conseguir uma embarcação e atravessar o mar Jônico para chegar na Grécia. E aí Paulo saiu de manhã para dar uma volta pelo mercado e encontra com quem? Com Lucas, que era médico de uma embarcação, e justamente pela ajuda de Lucas, Paulo e Silas conseguiram passar para a Grécia, para Filipos. Isso foi na segunda viagem. E agora, de novo, de forma, claro, não inesperada, né? Nada por acaso, ele se encontra novamente com Lucas lá na Grécia, na cidade de Filipos. E lembrando que Lucas era médico e ficou bastante preocupado com a aparência, né, o estado físico em que Paulo se encontrava. Porque, olha, Paulo apareceu extremamente debilitado, imagina, né, gente, que ele não era mais um jovem, né? Triste, não obstante a inabalável fé que lhe nutria o coração e transbordava dos lábios. Então, ele estava abatido fisicamente. E claro que isso também se reflete, de alguma forma, na parte espiritual. Mas, ali estava, assim, tudo ia se encaixando para que Paulo pudesse se recuperar daquele abatimento físico, né? E ali ele se encontra, então, com Lucas. Mais um pouquinho, Sônia, por favor. Muito surpreendido, Lucas tudo ouviu silencioso e perguntou: quando partirás? Pretendo aqui ficar 2 semanas. Já vai de novo. E depois de vaguear os olhos na paisagem, concluiu em tom quase amargo: aliás, meu caro Lucas, julgo ser esta última vez que descanso em Filipos, né? Tanto faz, aí está Filipos, mas quando a gente procura no mapa atual hoje é Filipos, tanto faz. Mas por quê? Não há motivo para pressentimento tão triste. Paulo notou a preocupação do amigo e apressou-se a desfazer-lhe as primeiras impressões. Suponho que terei de partir para o Ocidente, esclareceu com um sorriso. Muito bem, respondeu Lucas, reanimando. Vou ultimar os assuntos aqui e me trouxeram e irei contigo a Corinto. Isso, gente, a gente observa em todos eles, olha quantos personagens aparecem nesse livro e quantos ali em torno
do Evangelho. E a gente observa em todos eles uma característica em comum: a bondade. A bondade para com os sofredores e a bondade entre eles. Porque eles também necessitavam do apoio uns dos outros. Vejam quanta bondade de Lucas para com Paulo. Da mesma vez, na segunda viagem, em que Lucas pede licença ao capitão, ao comandante da embarcação, uma licença de 1 ano para acompanhar Paulo e Silas na Grécia. Então, não é só... Isso me chama a atenção nesse trechinho. Não é o cristão estar pronto para ser bom para os outros, para os sofredores, que nem cristão talvez sejam, mas também a necessidade da bondade entre os cristãos. Esse amparo mútuo, porque todos nós necessitamos, gente. Nós somos imperfeitos demais, nós somos fracos demais. Então, nós necessitamos do apoio uns dos outros. E com esse apoio, mesmo às vezes abatido, a gente poder ajudar a outros que ainda não conhecem o Evangelho. Eu noto isso tão claramente entre todos, a extrema bondade para com os outros e entre eles, mostrando um padrão de conduta que a gente precisa aprender a seguir. Não é, Sônia? Criou uma amizade, né? É uma amizade pura, não é? Sim, uma amizade pura, preocupação de irmão. Né? Preocupação de irmão, porque às vezes a gente está tão preocupado, às vezes, com alguma atividade, com alguma coisa relacionada a pessoas fora do nosso grupo. Vamos chamar para a nossa atividade na Casa Espírita. Né? Fazer as doações e fazer isso, fazer aquilo, para ajudar os necessitados. E às vezes a gente não consegue perceber que o nosso companheiro de trabalho, que está sentado do nosso lado, está precisando muito de ajuda. Né? Então, eu percebo, o que me chama a atenção nesses trechinhos que a gente está lendo agora, é essa questão da bondade, da preocupação entre eles, de eles se ajudarem igualmente, que eles, por sua vez, pudessem ajudar a outros, e às vezes a gente falha nisso, né? Porque criou-se uma família. É uma família, exatamente. Família. Bem colocado, Sônia. Pode continuar mais um pouquinho. O apóstolo alegrou-se, rejubilava-se com a presença de um companheiro dos mais dedicados. Lucas também estava satisfeito com a possibilidade de assisti-lo na viagem. Com grande esforço, procurava dissimular a penosa impressão que a saúde do apóstolo lhe causara. Magríssimo, rosto pálido, olhos encovados, o ex-rabino dava a impressão de profunda miséria orgânica. O médico, no entanto, fez o possível por ocultar suas dolorosas conjecturas. Só um instantinho, Sônia. Mais uma vez, Emmanuel faz questão de falar sobre o aspecto físico de Paulo. Quando Paulo chegou do deserto e chegou na Casa do Caminho em Jerusalém, Emmanuel fez questão da mesma coisa, de descrever a aparência física dele. E olha aqui, gente, não é difícil para a gente imaginar uma pessoa nessa situação, magríssimo, rosto pálido, olhos encovados, profunda miséria orgânica, porque também se alimentava mal, dormia mal. O que comia, né, gente? Nessas viagens tão longas, enquanto estava andando, comia o quê? Né? Tinha alimentação todo dia? Então, e Lucas, como médico e como amigo, procurava disfarçar a grande preocupação
que a saúde de Paulo lhe causava, né? Pode continuar. Como de hábito, Paulo de Tarso, durante a viagem até Corinto, falou do projeto de chegar a Roma para levar à capital do Império a mensagem do amor de Cristo Jesus. A companhia de Lucas, a mudança das paisagens, revigoravam-lhe as forças físicas. O próprio médico estava surpreendido com a reação natural daquele homem de vontade poderosa. Pelo caminho, através das pregações ocasionais de um longo itinerário, juntaram-se-lhe alguns companheiros mais devotados. Fora da fraqueza dele, da fraqueza só no corpo, que nem se só no corpo. Hora, porque no espiritual dele estava tudo maravilhoso. Sim, sim. E vejam, assim, como ele fala, né? A mudança de ares, né? A mudança das paisagens. Às vezes, o medicamento que a gente precisa é isso, né? Mudar de ares, mudar de paisagens, renovar pensamentos, outros horizontes, né? Outros cheiros, né? Outras brisas, o vento trazendo aromas diferentes, terras diferentes, tudo isso também ajudou a recompor as forças de Paulo, né? Fora o amparo espiritual que certamente nunca lhe faltava, né? Ainda dá para ler mais um pouquinho. Peraí, deixa eu ver. Esse parágrafo é um pouco compridinho, então esse é o último parágrafo que a gente lê hoje. Pode continuar, Sônia. Novamente em Corinto, o ex-rabino ratificou as suas epístolas, organizou amorosamente os quadros de serviço da igreja e, nos círculos dos mais íntimos, não falava de outra coisa senão do grandioso projeto de visitar Roma. No intuito de auxiliar os cristãos já existentes na cidade dos Césares, a estabelecer instituições semelhantes às de Jerusalém, de Antioquia, de Corinto e outros pontos mais importantes do Oriente. Nesse meio tempo, readquiriu as energias latentes do organismo debilitado. Desdobrava-se no plano, coordenando ideias e mais ideias do programa colimado na imperial metrópole. Aventou-se numerosas providências, pensou em preparar sua chegada, fazendo-a proceder de carta na qual recapitulasse a doutrina consoladora do Evangelho e nomeasse, com saudações afetuosas, todos os irmãos do seu conhecimento no âmbito romano. Áquila e Prisca tinham voltado a Éfeso, para a capital do Império, no intuito de recomeçar a vida. Seriam auxiliares diletos. Para esse fim, Paulo empregou alguns dias na redação do célebre documento, concluindo com uma carga de saudações particulares e extensas. Foi aí que se verificou um episódio escassamente conhecido pelos seguidores do cristianismo, considerando que todos os irmãos e pregadores eram criaturas excessivamente ocupados nos mais variados mistérios e que Paulo custaria a encontrar portador para a missiva famosa, armando o nome Febe, grande cooperadora do apóstolo do gentil no porto de Cencreia.
Secreia. Comunicou-lhe que teria de ir a Roma em visita a parentes e se oferecia de bom grado a levar o documento destinado a iluminar a cristandade póstera. Isso. Gente, esse célebre documento é a Carta de Paulo aos Romanos, que alguns dizem que não teria sido ele que escreveu. E aqui Emmanuel está mostrando para a gente que esse célebre documento, que é a Carta de Paulo aos Romanos, realmente foi escrita por ele, dirigida aos cristãos que já se encontravam em Roma, e quem levou essa missiva famosa, ou seja, essa carta famosa, até os cristãos de Roma, foi Febe, que foi uma grande cooperadora de Paulo, já da segunda viagem, quando ele esteve ali na região de Cencreia, era um porto, né? Era o porto de Cencreia, ali na Grécia. E Febe era uma dedicada cooperadora de Paulo, e ela tinha que ir para Roma para visitar alguns parentes que viviam em Roma, e levou a carta para os cristãos de Roma. Olha, é por isso que Emmanuel fala aqui, olha, foi aí que se verificou um episódio escassamente conhecido pelos seguidores do cristianismo. É que foi ele realmente que escreveu a carta aos romanos, e quem levou essa carta foi Febe, uma grande cooperadora de Paulo na cidade de Corinto, da comunidade cristã de Corinto. Tá bom, gente? Então, nós vamos parar por aqui no parágrafo número 55, né? Porque o parágrafo seguinte é bem extenso. Então, nós vamos parar aqui. Obrigada, Sônia, pela leitura. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, gente, aí nós vamos caminhando aí, já caminhamos bastante, está faltando pouco para terminar esse livro. Vamos ver se a gente termina, mas sem pressa, né? Em janeiro, fevereiro. E para a semana que vem, a gente traz aquela fala de Paulo sobre as marcas do Cristo, para a gente compreender um pouquinho mais a respeito do assunto, tá bom? Bem, se ninguém tem mais nenhum comentário, eu volto aqui à nossa página principal do Skype e peço para você, Sônia, fazer o favor de encerrar para nós. Por favor. Então, vamos agradecer mais uma vez essa grande oportunidade de estarmos estudando esse livro, Paulo Estevam. Muita coisa a gente vai descobrindo, muita coisa grandiosa para os nossos ensinamentos, né? Só temos que agradecer essa oportunidade, agradecer aos bons amigos espirituais, agradecer a todos que colaboraram na feitura desse livro, aqueles também que participaram junto de Paulo para que pudesse construir tudo isso. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos também. Obrigado a esses irmãozinhos que estão assistindo, que também são abençoados com todas essas leituras e com todos esses conhecimentos. E boa noite a todos. Que Deus abençoe a cada um em suas casas. Amém. Muito obrigada a todos pela companhia mais uma vez, agradecendo pelas leituras, agradecendo a Rosana que fez a gravação.
Também desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa última sexta-feira especial de Natal. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigada mais uma vez.